Boa tarde, pessoal do Sexto 4. Meu nome é Ademir e eu sou professor de língua portuguesa de vocês, da Escola Estadual Mário Porto. Eu tive essa ideia na última semana, visto que muitos alunos ainda não tinham entregado as atividades do PET 2, eu tive essa ideia de promover uma correção ao vivo com vocês. E, inclusive, eu gostaria de agradecer a presença da Júlia e da Giovana, que estão presentes aqui na gravação ao vivo. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado para aquelas pessoas que não tiverem condição de assistirem na hora que o professor está fazendo. Eu vou gravar a reunião e vou disponibilizar no meu canal do YouTube, vou colocar no grupo do WhatsApp da turma de vocês. E eu já queria falar para a Júlia e para a Giovana também que, caso elas tenham alguma dúvida com aquilo que o professor está falando, que elas podem desmutar o celular delas ou então usar aqui, ó, embaixo tem um ícone de uma mãozinha levantada. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisar interromper o professor alguma hora, vocês podem apertar esse botãozinho que o professor para na hora. Ou então, se tiver difícil para apertar o botão, basta desmutar, tirar do mute no perfil de vocês e aí vocês podem chamar o professor, tá? Pessoal, então, essa semana um do PET 2, a semana um e a semana 2, a gente está trabalhando com um chamado texto noticioso e com as várias formas que esses gêneros textuais elas podem assumir. Nessa primeira semana, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente chama de alguns gêneros do chamado texto jornalístico. Mais especificamente na semana um, a gente vai trabalhar com um tipo de gênero, um tipo de texto jornalístico chamado notícia, e a gente vai trabalhar com um outro tipo de texto que muitas vezes também tem um fundo jornalístico, mas ele é chamado de charge. No caso aqui dos exercícios da semana um do PET 2, tanto a charge quanto a notícia, que são os dois textos que a gente vai trabalhar nessa semana, as duas tratam do mesmo tema, que é a pandemia da Covid-19. Só que as formas de se trabalhar esse tema e os objetivos que as pessoas que escrevem esses tipos de texto procuram, os objetivos procurados, são diferentes entre a notícia e a charge. E a gente vai trabalhar isso, vocês vão entender quando a gente fizer essa correção desses exercícios. O que eu queria pedir para vocês, sempre que vocês forem fazer o PET, existe aqui, ó, depois dessa parte aqui, que trata da prática de linguagem que é trabalhada na semana do PET, o objeto de conhecimento, a habilidade e o conteúdo relacionado, quase todos os PETs, eles vêm com um tema, com uma apresentação daquilo que a gente vai trabalhar durante essa semana, durante esses exercícios. E aí, pessoal, é muito importante que vocês leiam esses pequenos parágrafos, um ou dois parágrafos, que vêm antes dos exercícios. Não significa que você vai encontrar todas as respostas que você precisa para esses exercícios nesses dois parágrafos. Mas esses dois parágrafos vão te dar uma ideia sobre aquilo que você vai trabalhar. Então, aqui, por exemplo, a primeira parte aqui desse texto, desses dois parágrafos, começa delimitando o tema dos exercícios. Então, a gente já tem uma ideia. É um texto jornalístico que a gente vai trabalhar, ou textos jornalísticos. Então, isso exclui os textos que têm um objetivo artístico, um poema, um romance, um conto. Vai excluir os textos publicitários e todos os outros tipos de textos que não se encaixam nisso que a gente chama de texto jornalístico, tá? O texto fala o seguinte: querido estudante, nessa semana iremos relacionar diferentes gêneros textuais, foi aquilo que eu falei para vocês, ó, os objetivos são diferentes, da esfera dos textos jornalísticos. Ou seja, os dois fazem parte daquilo que se encontra num texto jornalístico, num texto de jornal, num texto de revista, mas os dois têm diferenças fundamentais entre um e outro. Têm objetivos diferentes, tá? Faça as leituras com muita atenção, procure entender o assunto tratado e preste muita atenção às semelhanças e diferenças que os diferentes gêneros textuais apresentam entre eles. Isso aqui nada mais, nada menos daquilo que o professor explicou para vocês agora. Passamos para a apresentação. Apresentação. Os gêneros textuais que iremos trabalhar nessa atividade são a notícia e a charge.
Embora os dois sejam gêneros do campo jornalístico, existem diferenças fundamentais que os distinguem, como a sua estrutura e a finalidade. Outra coisa que o professor também já explicou para vocês aqui no começo do nosso encontro, tá? E ele ainda, nessa parte de apresentação, o pessoal aqui da secretaria ainda deu uma outra dica para saber mais, caso você queira se aprofundar sobre esses temas. Eles explicam. Não são apenas as charges e as notícias que se classificam como textos jornalísticos. Muitos outros gêneros também pertencem a essa categoria. Ou seja, hoje trabalharemos a notícia e a charge. Mas esses são os dois únicos tipos de texto que a gente encontra num texto jornalístico, que a gente encontra no jornal ou num texto noticioso? Não, pessoal. Existem inúmeros outros tipos de texto que a gente pode encontrar dentro de um jornal. Por exemplo, a carta ao leitor, que é uma carta, como o próprio nome diz, uma opinião que as pessoas que leem o jornal têm e enviam para que sejam lidas ou para que sejam publicadas em uma seção específica daquela publicação, daquele jornal ou daquela revista. Seria como se as pessoas que consomem aquele tipo de notícia, que consomem aquele tipo de informação, elas vão se posicionar sobre o fato se elas gostaram ou não de determinada notícia, se elas gostaram ou não de determinado artigo de opinião, se elas gostaram ou não de determinada entrevista, entendeu? Seria um espaço que é dedicado para aquelas pessoas que leem essas publicações, elas possam também emitir a opinião delas. Não significa que aquelas opiniões sejam as opiniões do jornal. É um espaço que o jornal dá para aquelas pessoas que o leem, para que eles possam participar também dessa construção de vários tipos de texto e de vários tipos de texto com vários objetivos diferentes que a gente encontra dentro de um jornal, tá? Continuando então, meninas. Você pode aprofundar os seus conhecimentos e diversificar o seu repertório, procurando por editoriais, é outro tipo de texto, reportagens, cartas ao leitor, crônicas e etc. Leia todos com muita atenção e atente-se para a estrutura de cada um. Observe a sua finalidade, tente identificar o objetivo de quem os escreveu, anote as suas descobertas e aprenda muito sobre os textos jornalísticos. Bons estudos! Agora, meninas, a gente começa a entrar especificamente nas atividades. Existe alguma coisa que é muito comum, o professor escuta muito quando ele começa suas aulas de português com os alunos. E isso é quase unânime, quase todos os alunos me reclamam isso, que ler é uma atividade muito chata. Que ler, que as pessoas quando leem, elas começam a embaralhar as palavras, ou elas não conseguem guardar as informações, ou dá sono. Então, assim, o professor sempre dá algumas dicas para que as pessoas possam ler, e não tem jeito de a gente fugir disso, gente. Trabalhar com língua portuguesa, trabalhar com ensino formal, que é a carreira que vocês estão começando agora devagarzinho lá atrás, mas eu espero que cada um de vocês continue estudando até conseguir chegar numa universidade, até conseguir chegar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, porque eu espero, eu também estudei em escola pública como vocês, e eu consegui chegar com muita dedicação e estudo. Então, eu gostaria de dar algumas dicas. Fala, Giovana. Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Professor, essa atividade que você está corrigindo, eu não achei ela aqui no meu Conexão Escola. Perdão, não entendi. Essa atividade que você está corrigindo, eu não achei ela aqui no Conexão Escola. Não sabe como? Eu não achei, não tem ela aqui no meu Conexão Escola. Ixi. Então você vai fazer o seguinte, então, Giovana. Você vai acompanhar aqui, vai acompanhar da aula. Se você tiver com o seu caderno aí, se você puder ir anotando, o professor vai falando aqui. Eu não vou passar tudo muito devagarzinho. Mas depois, de todo jeito, eu vou te mandar o vídeo e aí você vai acompanhando pelo vídeo. Aí você assiste o vídeo quantas vezes você quiser no YouTube, tá? Mas se você puder aí, ó, vai anotando o que o professor for falando, daquilo que for mais importante. Igual, por exemplo, daqui a pouco eu vou corrigir essa questão 1.
E aí eu vou passar qual que é a alternativa correta. Aí você já pode escrever a alternativa correta aí no canto. Não se preocupa com fazer direitinho, não. Só faz rápido, anota, e aí depois você passa limpo para quando você for fazer os exercícios, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou te chamar no seu privado e vou te mandar os arquivos com todas as semanas do PET 2, tá? Ok. Vou Tá. pegar meu caderno. E aí você vai acompanhando aí, e vai anotando o que o professor for falando, tá? Júlia, aí eu queria te perguntar, as atividades que você tem são essas aqui também? Sim, Dá, beleza. Então, nesse caso aí, no caso da Júlia, vai servir mais como correção. No caso do seu caso, Giovana, você vai anotando aí no caderno para depois passar a limpo, tá? Então, Giovana, Ok. não se preocupa com ir anotando aqui o texto. Isso aqui você pode deixar, tá? O professor vai ler só para vocês terem uma ideia das respostas, para vocês participarem também. Preocupa só quando eu começar aqui, por exemplo, exercício 1, eu vou passar a resposta, vou falar, e aí você anota aí, tá? Depois você passa a limpo e me manda uma foto. Você tá fazendo por conexão escola, Giovana, ou você tá pegando o pé, a escola tá mandando o pet para você em casa? Eu tô fazendo pelo Conexão Escola. Tá. Depois a gente vai ver por que que você não recebeu essas tarefas, tá? Então, mas por enquanto, preocupa com ir anotando aí o que o professor for falando, tá? Se tiver qualquer outra dúvida, você pode levantar a mão de novo. Beleza? Então vou começar, meninas, Beleza. tá? Vou começar. Giovana, qualquer coisa, você pode levantar a mão de novo. Aqui, ó, o texto 1. Vamos começar a trabalhar com um dos dois textos que está nessa primeira semana do PET 2. A primeira coisa que salta aos olhos da gente, pessoal, é que eu estou circulando aqui, ó. Vacina da Janssen contra a Covid é aprovada para uso emergencial no Brasil pela Anvisa. Essa informação aqui, pessoal, é aquilo que a gente chama de título. É o título desse texto aqui embaixo, que é classificado, como vocês já devem ter percebido, como uma notícia. Uma notícia é um tipo de texto jornalístico, de gênero jornalístico, que traz uma informação ou várias informações para aquela pessoa que está lendo aquele texto, tá? Sendo que esse tipo de texto, no primeiro momento, é apresentado o assunto do texto, a época em que tal acontecimento se realizou, e também é informada as pessoas ou empresas que estão relacionadas nessa notícia, tá? Isso, pessoal, essas informações e algumas outras, aquele tipo de recurso em texto jornalístico que a gente chama de lead. Lead. Essa, esse é o parágrafo mais importante de uma notícia, tudo bem? Que aqui no nosso texto é este segundo parágrafo aqui. Ele está informando aqui o nome das empresas, Anvisa, Janssen e Johnson. Está explicando quando que a notícia aconteceu, foi na quarta-feira, dia 31, e o assunto sobre o qual a notícia trata, que é o pedido do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen. Isso é o que a gente chama de lead, onde estão as principais informações de um texto de notícia, tá? Quase toda notícia, pelo menos aquelas notícias bem escritas, tem esse tipo de parágrafo e informação, tá? A seguir, pessoal, depois do título, a gente tem aquilo que a gente chama de subtítulo, que é essa segunda parte aqui. Governo federal comprou 38 milhões de doses de vacinas. As entregas estão previstas para começar no terceiro trimestre desse ano. Esse subtítulo aqui, pessoal, ele serve para acrescentar mais informações além daquelas que já foram passadas pelo título. Por que que um jornal e uma notícia se utiliza de título e subtítulo? Muitas vezes, pessoal, porque como o jornal é longo e as pessoas têm outras obrigações, outros afazeres para realizar durante o dia, elas não têm muito tempo de ler todas as notícias do jornal. Então,
o que que acontece? O jornal, ele tenta colocar o máximo possível de informação no título e no subtítulo. E, em último recurso, aqui nessa estrutura de texto que eu expliquei para vocês, que é a lead, tá? Porque aí, mesmo que a pessoa não consiga ler a notícia até o final, ela consegue, lendo o título, o subtítulo e a lead, ter um resumo total daquilo que o texto vai tratar, tá? Passamos novamente, pessoal, voltamos ao texto. A gente tem o nome da autora, da jornalista que escreveu a notícia, que é Bruna Alencar. A gente tem também a data em que a notícia foi escrita, que foi 31 de março de 2021, inclusive a hora em que ela foi publicada no portal G1. E aqui que é o veículo de informação que publicou a notícia, tá? O professor vai ler aqui rapidinho o texto. Anvisa aprova o uso emergencial da vacina contra a Covid da Janssen. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta quarta-feira, 31, o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson Johnson. E perceba que aqui no meio aparece o título de uma outra notícia, entendeu? Esse título aqui, ele não faz parte desse texto que a gente está lendo, tá? É só uma notícia para alguma outra publicação que tem alguma coisa a ver com a notícia, mas não é a mesma notícia. Diga, Giovana, pode falar. Eu consegui essa atividade que o senhor está lendo aí. Ah, conseguiu? Sim. Ótimo, então. Então, basta você me responder, você vai fazer no caderno, igual você fez do primeiro bimestre. Você vai fazer no caderno as respostas, não precisa colocar as perguntas, tá? Coloca só o número e a resposta. E aí, depois que tiver tudo pronto, você vai na folha de caderno, você vai colocar o seu nome completo, vai colocar a sua turma, vai tirar uma foto e vai enviar na publicação em que o professor colocou o exercício, tá? Aí você vai mandar como se fosse uma foto. O professor, se você olhar aí, em todas as tarefas que o professor colocou lá, todas as semanas, eu coloquei um vídeo também que a professora Flávia de Matemática fez, ensinando como que a gente faz para tirar as fotos e anexar as fotos na publicação da tarefa, tá? Basta seguir, basta seguir as instruções que eu coloquei lá. E se a dúvida permanecer, você pode me chamar no WhatsApp, no privado. Aí é para enviar no privado ou é para colocar lá no Conexão Escola? Isso, a prioridade, Giovana, é no Conexão Escola, tá? Tá. É porque o Conexão Escola é a forma em que o Estado, a forma oficial que o Estado está recebendo as respostas, tá? No WhatsApp, você pode me mandar, às vezes se você tiver em dúvida com alguma resposta, você pode me mandar uma foto no WhatsApp e perguntar, professor, tá certo? O que eu preciso corrigir aqui? Aí eu te dou a instrução, o que você precisa corrigir no WhatsApp, mas a publicação da tarefa, depois que estiver tudo prontinho, pronto para mandar, você vai fazer pelo Conexão Escola, tá? Posso continuar? Pode. Beleza. Então, estava explicando aqui, Giovana, para você e para a Júlia, que essa informação que aparece aqui, ó, no meio da notícia, no meio do texto, isso aqui é algo que é muito comum que acontece quando a gente lê jornal na internet. Eles colocam um link para uma outra notícia no meio do texto, entendeu? E fica parecendo que essa informação aqui faz parte do texto, mas ela não faz. Ela só está ali para induzir a pessoa a clicar naquele texto e ler uma outra matéria. Então, como eu acabei de ler aqui ó, o segundo parágrafo, que é o parágrafo que a gente chama de lead, eu vou passar agora para o terceiro parágrafo, que é esse de baixo. Essa informação aqui, esse título, vocês podem desconsiderar. Continuando então, meninas. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada. Não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. Você percebam aqui, meninas, a título de curiosidade, que existe também aqui ó, uma reticências, 3 pontinhos no final do texto. Isso significa que existia mais texto para frente, existia mais texto além disso que foi colocado na tarefa. Mas o que importa para a gente realizar os nossos exercícios, está aqui nesses 3 parágrafos. E vão ser esses 3 parágrafos que a gente vai se utilizar
para poder achar as nossas respostas, tá? Então, atenção agora, Giovana. Eu vou passar para a correção dos exercícios, depois que eu li o texto, tá? Primeira pergunta. O texto um, que é esse texto que a gente está trabalhando aqui, ó, perceba que eles colocaram aqui também, ó, texto um. O texto um é um trecho de qual gênero textual? Ah, professor, essa é fácil. O senhor já falou várias vezes aqui. Realmente, eu acho que essa aqui vocês vão tirar de letra. O texto um seria uma crônica? Seria um relato artístico sobre algum assunto do cotidiano? Não. Nem seria uma fábula, que seria uma lição moral, também de fundo artístico, e que, na maioria das vezes, envolvem animais que se comportam como seres humanos. Também não seria uma fábula, professor, não tem nada a ver. Eles estão falando, a gente está falando de vacina aqui, o que isso tem a ver com animal falante, professor? Realmente não tem nada a ver. E nem tem a ver também com a questão da carta, que é um tipo de texto, é um gênero textual onde uma pessoa expõe. Aí existem vários tipos de cartas. Como eu já falei para vocês no jornal, existe a carta de opinião, ou a carta ao leitor, que é aquele espaço em que o leitor escreve uma cartinha ou um e-mail para o jornal para que a opinião dele seja publicada. Também pode ter uma carta de recomendação, que é uma carta que o empregador faz para uma pessoa que já não trabalha mais para ele, mas para que essa pessoa tenha boas referências para arrumar um novo emprego, tá? Cartas, a gente tem inúmeras, pessoal. E eu acredito que aqui, no exercício, está se referindo à carta pessoal, que é aquela carta que a gente escreve para outra pessoa e que praticamente não existe mais, porque hoje tem WhatsApp, hoje tem e-mail. Então, tipo assim, quase ninguém mais escreve cartinha um para o outro. Quando o professor era novo, não faz muito tempo atrás, mas um tempo atrás, o pessoal não existia telefone celular, então o pessoal escrevia cartinha um para o outro. Um amigo escreveu uma carta para o outro, punha no correio, a carta demorava uma semana para chegar para o amigo, para a gente poder ter notícias dele. Ou amigo, ou um namorado, ou um familiar que estava morando em outra cidade ou em outro país, a gente só se comunicava por carta. Então, é um gênero que é muito pessoal, onde você expõe seus sentimentos. De novo, professor, você está brincando com a minha cara, porque isso aqui não tem nada a ver com sentimento. Isso aqui tem a ver com vacina. Realmente, pessoal. Então, não é crônica, não é fábula e não é carta. A alternativa a ser assinalada na primeira questão é a notícia, tá? É o primeiro gênero que a gente já trabalhou, que eu expliquei para vocês. E é a resposta dessa questão número um, tá? Segundo ponto, pessoal, segundo exercício, segunda atividade. Qual é o principal assunto do texto? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente pode realizar achar a resposta dessa tarefa de duas formas. Primeiro, a gente pode analisar o lead, que é esse parágrafo que eu expliquei para vocês, onde contém uma síntese, um resumo das principais informações do texto, ou você pode simplesmente, pessoal, se atentar ao título do texto. Tá vendo que o título do texto é longo? É porque ele é quase um resumo do que se trata esses parágrafos. Ou seja, o principal assunto tratado no texto, pessoal, seria a aprovação para uso emergencial no Brasil da vacina da Janssen. Pronto. Você colocou isso ali na resposta, o professor já te dá a nota total. Porque esta é uma síntese elegante e muito sucinta, muito enxugadinha, de qual seria o assunto principal do texto. É lógico, outras informações são dadas. O pessoal fala sobre a questão dos diretores e o presidente que aprovou a vacina, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a sigla é Anvisa, que é aquela entidade do governo federal responsável pela aprovação ou desaprovação das vacinas, ou de medicamentos, ou de tratamentos médicos, tudo tem que passar pela Anvisa. A Anvisa precisa aprovar esses tratamentos, esses medicamentos e essas vacinas para que elas sejam aplicadas no braço da gente, ou para que a gente possa tomar esses remédios, tá?
como eu falei para vocês, existem outras informações, mas o principal assunto tratado no texto é a questão da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, da vacina da Janssen. Ponto. Próxima questão, pessoal. A finalidade. Qual que é a finalidade? Ou com que finalidade esse texto foi escrito? Bom, gente, isso daí está um pouco naquilo também que o professor tinha falado para vocês no começo da aula. Textos noticiosos ou textos jornalísticos, eles têm como principal finalidade trazer informações e formar a opinião daquelas pessoas que o leem. Como eu disse para vocês, um jornal ou uma revista é formada de vários tipos de texto. Alguns desses textos, eles são mais imparciais e outros tipos de texto, eles estão ali para apresentar a opinião ou do jornal, isso acontece por meio daquele tipo de texto que a gente chama de editorial, ou o artigo de opinião, a opinião daquela pessoa, daquele jornalista que escreve aquele texto, e não necessariamente a opinião de jornal. Existe uma diferença entre editorial e artigo de opinião. O editorial traz a opinião do jornal, da pessoa jurídica, e o artigo de opinião, ele traz o que pensa a pessoa que escreve aquele texto. Ah, professor, mas a opinião da pessoa que escreve o texto não tem que ser igual ao jornal? Não necessariamente, pessoal. Em muitos casos, a gente tem editoriais que trazem a opinião do jornal contrária a um determinado assunto, mas mesmo assim, o Estado, em nome do debate, o jornal, em nome do debate, em nome da pluralidade de opiniões, no direito que as pessoas têm de pensarem diferentes umas das outras, eles dão espaço a pessoas que escrevem artigos de opinião com posições totalmente contrárias à posição do jornal. Mas esse debate que é promovido por opiniões contrárias é esse debate e essa polêmica que causa o trabalho, que causa reflexão em cima das ideias. De repente, você pode concordar com algumas posições de um determinado autor que tem uma determinada posição política ou uma determinada posição a respeito de um assunto. Mas você pode concordar com algum ponto que foi levantado por um outro autor que pensa totalmente diferente. Tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum você achar pontos bons e pontos ruins em dois pontos de vista. Isso é bom. Significa que você vai construir a sua própria maneira de pensar e a sua opinião de acordo com aspectos que sejam positivos tanto de um lado quanto do outro. Então, pessoal, respondendo objetivamente, com qual finalidade esse texto foi escrito? Ele foi escrito com a finalidade de trazer novas informações ao leitor, de informá-lo, tá? Essa seria a resposta da questão 3. Agora, pessoal, a gente entra na segunda parte da semana 1 do nosso PET 2, que a gente vai trabalhar com um outro tipo de texto. A gente vai trabalhar com aquele tipo de texto que foi avisado para a gente lá no começo, lembra? Estou aqui subindo para mostrar para vocês. A gente vai trabalhar com o gênero textual charge, tá? E ele também vai tratar sobre o mesmo assunto do primeiro texto, só que o modo como esse assunto é abordado e as finalidades do texto são totalmente diferentes do primeiro caso. Então aqui, pessoal, a gente tem um texto 2, uma charge, que aqui embaixo, aqui, se vocês prestarem atenção, bem pequenininho, tem a disponibilidade, onde você encontra, onde está disponível a charge. Se você entrar nesse endereço, muito provavelmente você vai conseguir encontrar essa charge que foi feita pelo artista Gazo. Gazo, o nome dele. Tem até uma assinatura aqui embaixo, tá? Então nós temos aqui uma moça com uma cara assustada, percebe que ela está com uma cara assustada, está com um olhinho maior do que o outro, olha lá. Ela tem um narigão, inclusive, também, vermelho, os dois têm. Isso aqui deve ser um traço da pessoa que desenha a charge. Ela está com uma cara de medo, ela está segurando a bolsa dela com as duas mãos em frente ao corpo, como se estivesse entregando essa bolsa a alguém.
Que outro detalhe que a gente pode perceber no desenho também, que é importante para entender, para interpretar o texto, meninas? A bolsa, a alça da bolsa da moça, ela não está no ombro dela, que seria o lugar normal onde essa bolsa estaria. O que significa isso? Significa que muito provavelmente essa senhora ou essa moça, ela está tirando a bolsa, tirou a bolsa do ombro para entregar para um rapaz, para um outro rapaz que está aqui de frente a ela. Esse rapaz, ele está com um lenço na mão e está com a mão escondida embaixo do lenço, que vocês devem saber infelizmente, que é um tipo de técnica que é muito usada quando uma pessoa vai assaltar a outra. Normalmente, quando essa pessoa possui uma arma, ela não mostra essa arma diretamente para a pessoa que vai ser assaltada, por vários motivos. Às vezes para tentar enganar a pessoa que está sendo assaltada, ou às vezes para que ele não seja filmado com uma arma de fogo. Porque, no caso, a punição, um crime de um assalto ou um roubo, por conta com arma de fogo, as punições são maiores aos assaltantes que realizam esse tipo de crime. Então, muitas vezes, eles se utilizam desse artifício de manter a arma coberta. No caso aqui do nosso ladrão, da charge, ele está cobrindo a mão dele com um lenço. Tá? E aí, o tom engraçado da charge fica por conta do bolãozinho da frase. O homem está falando para ela, para a moça, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Ou seja, onde está aqui a contradição? Naquela situação normal, fora da pandemia, onde a gente encontraria um ladrão assaltando uma senhora na rua, ele estaria utilizando uma arma aqui por baixo do lenço. Mas, na verdade, ele está se utilizando do fato da possibilidade dele poder ter Covid-19 para poder assaltar a moça. Seria como se o fato dele ter Covid-19 estivesse a semelhança do fato dele estar armado, entendeu? Então a ideia que ele passa aqui é essa: dona, ou a senhora me passa a sua bolsa, ou senão eu vou utilizar da minha arma. E a minha arma não é um revólver, a minha arma é que eu espirro em cima da senhora. E aí, muito provavelmente, principalmente se for se tratar de uma senhora de idade, são pessoas que são mais propensas a ter complicações por conta da Covid-19. Então, a piada aqui, o tom engraçado e jocoso da charge, está ligada nesse fato do eu espirro. Até por isso, meninas, se vocês prestarem atenção, essa última parte aqui, ela foi escrita com uma fonte maior do que o começo da frase, para poder o quê? Para poder dar mais ênfase à questão do absurdo de um ladrão, ao invés de usar um revólver, se utilizar de um lenço da Covid-19 para assaltar outra pessoa, tá? Percebam, meninas, como eu falei para vocês no começo, são dois textos trabalhando com, teoricamente, o mesmo assunto, a Covid-19. Agora, um tem uma finalidade informativa, enquanto o outro tem uma finalidade para causar riso, para ser engraçado, tá? Mas os dois estão tratando do mesmo assunto. Passamos à pergunta 4 agora, meninas. O texto 2, ou seja, o texto da charge, ele pertence a qual gênero textual? Aí a gente tem várias alternativas aqui. Como o professor já explicou com vocês, se trata de uma charge. Mas qual seria a diferença entre a charge e esses tipos de texto aqui que foram enumerados? A diferença da charge, pessoal, é que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, em quase na sua totalidade, a charge trabalha com assuntos que são atuais no momento. Assuntos que a gente encontra no jornal ou numa revista, por exemplo. E quer assunto que está mais em voga hoje em dia do que a Covid-19, meninas, não existe. Então, é, o que é o gênero charge? É um gênero misto, porque envolve desenho, envolve texto. Tá vendo? Eu estou apontando aqui, ó, o desenho e o texto. É um gênero misto. É um gênero que trabalha com questões atuais, como uma notícia, mas é um gênero que não busca única e exclusivamente informar a pessoa que está lendo, mas busca também que a pessoa se divirta, que a pessoa ria com aquela situação. Tudo bem? Seria a semelhança de textos humorísticos, de uma piada, por exemplo. Só que na charge você vai trabalhar
quase que exclusivamente com temas atuais. Quase exclusivamente você vai trabalhar com críticas sociais, tá? Isso é o que diferencia a charge das outras formas de textos, que são aquelas mesmas formas da outra questão que a gente respondeu. Então, o professor, até para ganhar tempo, não vai definir de novo quais que são esses gêneros que estão aqui, tá? O que interessa é o texto pertence ao gênero charge, tá? O principal assunto abordado no texto, e aí é onde entra a semelhança entre os dois textos. O principal assunto do texto, do primeiro texto, no caso, meninas, foi a questão da aprovação da vacina da Janssen. Nesse caso aqui, a gente não está falando de vacina, a gente está falando do absurdo que a Covid-19 tem causado nas pessoas comuns. Então, essa aqui é uma resposta que é até mais simples do que aquela do texto 1. A resposta dessa aqui vai ser simplesmente o principal assunto é a Covid-19. Pronto. É a Covid-19 que amarra todo esse texto aqui do balãozinho e que dá um efeito de humor, que dá um efeito de graça para essa situação, tá? Então, o principal assunto desse texto seria a pandemia de Covid-19. E aqui, ó, vocês prestarem atenção, outra coisa que eu reparei também, o título da charge chama Medo. Então, seria uma ideia do autor estar falando assim: antigamente eu tinha medo de assalto, hoje eu tenho medo de Covid, tá? A Covid como uma arma. Mas o principal assunto do texto vocês podem colocar que é a pandemia de Covid-19 sem nenhum problema. O professor vai considerar como correto, tá? Vamos para a pergunta 6, meninas. Já estamos acabando aqui na semana 1. Com que finalidade que esse texto foi escrito? Voltamos de novo para aquilo que o professor falou. O assunto principal são bem semelhantes, se não for igual, mas os efeitos e objetivos que o autor busca são totalmente diferentes. Se no primeiro caso a finalidade do nosso texto era trazer novas informações para as pessoas que leem o jornal, os chamados leitores, no segundo caso, a principal finalidade na qual esse texto foi escrito, perdão, é provocar o riso, é provocar o humor. Mas além disso, o que é característico da charge é que além de provocar o riso, além de provocar o humor, a charge ainda tem um conteúdo de crítica social. Por isso que os textos da charge costumam ser textos atuais, tá? Nesse caso aqui, é uma crítica à violência urbana, que é aquela violência que todos nós sofremos todos os dias por meio de assaltos, por meio de crimes que a gente assiste na televisão. E, aliás, meninas, não assistem mais programa policial, não estraguem a cabeça de vocês, vão ler uma revista, um livro, vão escutar música, é melhor do que ficar lendo jornal que só tem notícia ruim. E, ao mesmo tempo, também, ele critica ou constata, eu acho que criticar não é nem bem a palavra, mas ele constata o medo que as pessoas andam tendo de se contaminar com a Covid-19. Tudo bem? Você percebe aqui que nos dois casos aqui, pode existir uma crítica também, que nos dois casos, tanto da mulher quanto do bandido, nenhum dos dois está usando máscara. Já seria um comportamento que a gente considera inadequado em tempos de pandemia. Então, esse pode ser uma outra finalidade que você pode colocar, um outro tipo de crítica que você pode colocar na sua resposta. Qualquer uma dessas respostas que eu falei, eu vou considerar como correta, tá? Finalidade pode ser o riso ou o humor, a finalidade pode ser uma crítica social, ou a finalidade pode ser aqui o comportamento tanto da senhora quanto do bandido em estarem sem máscara. Qualquer uma dessas respostas, eu vou te dar uma nota boa e, e a gente fica bem, porque são leituras que eu considero válidas, são leituras que eu considero bacanas, tá? Por fim, pessoal, nossa última pergunta da semana 1. A pergunta 7. Vamos ao texto dela. Ó. A Covid-19 é um grande problema que estamos enfrentando. Os dois textos que acabamos de ler têm relação com esse assunto. Relacione cada texto a uma afirmativa, preenchendo o parêntese com para aquelas informações, para aquelas frases que se referem à notícia, ao texto 1, e 2, para aquelas informações ou para aquelas afirmações aqui que se referem à charge, tá? Então vamos lá.
Essa aqui eu acho que eu vou botar até vocês duas para fazer. Vocês estão me. Podem desmutar aí, meninas. Vocês estão me escutando? Estão vivos ainda? Ninguém dormiu ainda? Sim. Tá. Sim. Júlia, se quiser participar também, tá? Então aqui, ó, eu vou falar a afirmação e aí vocês vão me falar se é um, se é a respeito da notícia, ou dois, se é a respeito da charge, tá? Então, primeiro aqui, ó, ilustra de forma lúdica como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus. Lúdica, aqui, Giovana, significa divertida, significa Significa engraçada. engraçada. Então, assim, Então, assim, qual qual dos dois dos dois textos você textos você acha que acha que trabalha trabalha com a com forma a forma engraçada? engraçada? Seria esse Seria esse aqui, aqui, o o texto texto 2 2 ou o ou texto o 1? texto 1? A mais do que? Oi? Oi? A mais do que? Tá, Tá, eu tô eu tô dando, dando, eu tô eu tô escutando escutando muito muito eco agora eco que agora vocês que vocês abriram abriram o o microfone. microfone. O Eu- texto mais engraçado, professor? Isso, Isso, qual que é o que qual que é o que trabalha com a trabalha com a forma forma engraçada? engraçada? Texto 2. Hum. Hum. Você Você concorda, concorda, Giovana? Giovana? Sim. Você acha Você que é acha qual? que é qual? O do segundo mesmo. Tá. Tá. Então, Então, para quem para quem respondeu respondeu, dois, para quem respondeu dois, acertou. É o número 2 mesmo, tá? A charge trabalha de forma lúdica. Lúdica, pessoal, é sinônimo de engraçada, é sinônimo de humorística, tá? Passamos agora para a segunda, Giovana. E você também, Júlia. Se quando quiser, pode desmutar aí e me dar a resposta. Olha só essa afirmação. Possui linguagem formal, objetividade e impessoalidade. Vocês acham que essa charge aqui trabalha com linguagem formal ou ela mais do jeito que as pessoas conversam no dia a dia? O que vocês acham? Aí eu acho que foi? Não. Não, né? Não. Então, pessoal, quando a gente fala em linguagem formal, a gente fala do jeito que as pessoas, aquilo que é gramaticalmente correto, aquela forma que a gente se utiliza para poder se expressar num convite que a gente faz para uma cerimônia que seja mais formal, num texto científico, num texto jurídico, num texto de jornal, tá? Objetividade tem a ver com o fato que a gente tenta, na medida do possível, não colocar as nossas opiniões naquele texto, tá? Objetividade, impessoalidade tem a ver com isso. É você não entupir o texto com informação desnecessária e, ao mesmo tempo, também você evitar ficar dando sua opinião toda hora. Então, assim, ó, rapidinho aqui. O que vocês acham? Qual o texto que vocês acham que tem esse tipo de linguagem? O texto um, a notícia de jornal, ou o texto 2, a charge? A notícia de jornal, que é na linguagem formal, é o texto 1. Tá. tá. Você concorda, Giovana? Giovana? Concordo. Então é isso mesmo, meninas, estão certo. Então aqui, ó, a primeira é número 2 e a segunda que a gente respondeu agora é número 1, tá? Terceira alternativa, meninas, apresenta uma possível solução para o problema causado pela Covid-19. Então, qual dos dois textos? Você acha que esse texto da charge aqui, vocês acham que ele indica alguma solução para acabar com a Covid? Não. Aliás, ele está fazendo da forma errada. Uhum. Uhum. E no caso aqui, qual que seriam, o que vocês apontariam aqui no texto 1 que eles acham que é a solução para a pandemia, para acabar com a pandemia de Covid-19? O que vocês acham? É porque tem a vacina e a Isso. segunda imagem que está lá embaixo, a 2, ela é uma ação diferente. Isso Aí mesmo. as duas pessoas estão sem máscara, contaminando a outra pessoa, aí já é mais perigoso. Agora a primeira imagem já está indicando uma solução para um problema. Isso mesmo. E você concorda, Júlio? Sim. Então é isso. Então é isso. Vocês acertaram.
A terceira alternativa aqui seria o texto 1, que é um texto que trata sobre a vacina, que é o único mecanismo que a gente conhece até hoje que consegue combater a pandemia de Covid-19. Então, aqui, como é que estão as nossas alternativas? A primeira, 2, a segunda, 1, e a terceira, 1 também. Vamos para a nossa última aqui, para a gente fechar a nossa semana 1 do PET 2, tá? Tem na ilustração, e essa palavra é a mais importante da afirmação, tem na ilustração um importante recurso para o entendimento do texto. Tá? Qual desses dois tipos de texto que tem ilustração? Pode falar, Giovana. Professor, você pode repetir a ordem? Tá, aqui, ó, igual a gente colocou, ó, a primeira, forma lúdica, é uma forma humorística, então é o texto 2, né, uma charge. A segunda alternativa, linguagem formal, objetividade e impessoalidade. Ou seja, evitar dar opiniões próprias no texto, na medida do possível. Nesse caso, o texto que mais se aproxima é o texto 1. Então, 2, 1. A terceira foi essa que a gente respondeu agora, que é o caso do texto 1, porque no texto 1 se fala da vacina, e a vacina é uma solução para a Covid-19. Então, 2, 1, 1. E por último, a gente tem aqui na alternativa que se refere à ilustração. Tem na ilustração um importante recurso para se entender o texto. Qual dos dois textos que trabalha com ilustração? O primeiro ou o segundo? O segundo. O segundo, né? É a charge. Porque aqui, ó, no primeiro caso da notícia, o que a gente tem aqui é uma foto. Isso aqui não é uma ilustração. Essa das quatro, para mim, é a mais fácil. Então, a resposta aqui da alternativa 4 é número 2. Então, como é que ficou aqui a distribuição? 2, 1, 1 e 2. Tá? É essa a sequência correta de respostas aqui na questão 7. Meninas, depois desse exercício do 7, a gente terminou a correção da nossa semana 1 do PET 2. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm, se alguma das duas tem alguma pergunta para me fazer, alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo. Ou foi sossegado? Pode falar, Júlio. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Dessa semana, não. Tá, daqui a pouco a gente vai chegar na sua semana. Giovana, alguma dúvida? Acho que não. Não, né? Entendi. Qualquer coisa, se permanecer, vocês podem me chamar no privado, no WhatsApp. Então, meninas, vamos fazer o seguinte. Eu terminei de fazer aqui e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar essa gravação e a gente pode fazer um intervalo de 10 minutos e voltar para a correção do PET 2? O que vocês acham? Da semana 2? Ok. Tá, então vamos fazer um... Deixa o Meet no mudo. E aí vamos tirar 10 minutos e a gente volta para corrigir a segunda semana. Ok. Então até daqui a pouco, menina. Até. Ok.